A inflação está batendo 12 dígitos, alguns alimentos estão passando aí de 70% de inflação, a gasolina chegando a R$ 8,00 e hoje o gás e a energia elétrica já consome mais da metade, ou pelo menos metade, de 46% das famílias. E aí muita gente diz, como que a gente vai resolver o problema então da gasolina tão cara? Privatizando a Petrobras. Simples, né? Principalmente nesse nosso meio liberal, tudo se resolve com a privatização da Petrobras, certo? E eu vou te dizer hoje o porquê que não, a gente não deve privatizar a Petrobras. Foi dito que você iria destruir o Cid, não se unir a eles! Mas antes, calma, antes que você me acuse aí de ser antiliberal, ser um comunista, eu sabia que o MBL era do Pessoal Kids. Calma, fica até o final, tá? Que você vai entender a minha linha de raciocínio. Mas antes, já deixa o like aí, compartilha esse vídeo, caso você concorde ou não concorde comigo, manda aí no seu grupo da família para causar aquela discórdia. Deixa aí nos comentários se você discorda ou concorda comigo. E, enfim, vamos pro vídeo, né? O primeiro argumento que eu queria destrinchar aqui é o fato de que muita gente diz que na realidade a gente deveria parar de pensar em petróleo e pensar logo em carros elétricos, porque é isso que o mundo inteiro está fazendo. E de fato, eu concordo com isso, tá? Eu concordo. Se eu não me engano, até 2030, né, as montadoras elas têm um pacto para que toda a produção delas passem a ser de carros elétricos. Eu acho que é 2030, talvez pode ser um pouquinho depois, 2035, não sei. Mas está próximo, né? E sendo assim, o Brasil também deveria adotar os carros elétricos aqui para o nosso país. E eu concordo plenamente que a gente deveria começar a ter incentivos para a utilização de carros elétricos. A questão é que hoje, se a gente fosse trocar toda a frota, tá? Toda a frota de carros do Brasil por carros elétricos, primeiro, nós teríamos que ter um aumento de 25% na nossa produção de energia elétrica. Só aí já é um gasto altíssimo, tá? Um gasto altíssimo, que hoje a gente não tem capacidade. Fora isso, e esse nem é o maior gasto, além disso, a gente teria que mudar toda uma indústria, que é justamente toda a infraestrutura, né, de uma indústria, o capital físico, o capital humano, de uma indústria que está instalada no país há um século, que é a indústria do carro a combustão, certo? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos estão investindo 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Editor, bota aí na tela quanto que é o PIB do Brasil. Bota aí quanto que é o orçamento do Brasil, tá? E compara com a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos está investindo aí no pacote para incentivar o uso de carro elétrico no país. Só desses 3 trilhões de dólares, só 10 bilhões de dólares está sendo utilizado para o incentivo de novos postos de abastecimento desses carros elétricos. Só 10 bilhões. Se eu não me engano, isso é mais do que a gente investe. Aliás, eu tenho certeza que isso é mais do que a gente investe em saneamento básico no Brasil, por exemplo. Tá? E se eu não me engano, chega perto do que a gente investe em infraestrutura de modo geral no Brasil, ok? Então, é uma realidade muito distante do Brasil ainda, né? Países subdesenvolvidos ainda vão ter, sim, uma dependência muito grande por um bom tempo de combustíveis fósseis, tá? E no caso do Brasil, muito mais ainda, porque a gente é muito dependente de transporte rodoviário, né? A nossa malha ferroviária é pequena, etc. E eu vou tratar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá, e agora vamos para a parte que realmente interessa, que é falar como é que a gente garante um preço justo, né? Pro combustível aqui dentro do país, tá? E antes de você saindo, falando como eu estava falando no início, que se privatizar vai resolver tudo, primeiro vamos entender aqui como que funciona a produção. Você precisa entender como que funciona o mercado de petróleo, de gás, etc, para não falar bobagem, para não falar merda, tá? E
Esse preço injusto que a gente tem na gasolina hoje, ele vem principalmente de dois problemas. O primeiro é a falta de atratividade desse mercado de petróleo, tá? Sim, a falta de atratividade. E a nossa infraestrutura extremamente precária, ok? Vamos falar do primeiro problema primeiro, né? O primeiro problema, pensa comigo, você é um empresário e você quer investir na área de refino dos derivados do petróleo, ok? Você quer refinar o petróleo, né, para conseguir ali a gasolina, o diesel, etc, né? E aí você vê que no governo do FHC, o FHC ele segurou o preço do gás de forma artificial, tá? Para eleger o José Serra. Você vê que nos governos da Lula e do Dilma, eles também seguraram o preço do combustível para elevar a popularidade deles. Você vê que no governo do Bolsonaro ele também tá tentando segurar preços para não acabar tomando no rabo ali com a popularidade dele. Então você vê que esse fantasma, né, de segurar os preços, ele paira aí no ar desse mercado, né? E qual que é o problema disso? Porque o setor de EIP, que é o setor de exploração e produção desse mercado de petróleo, ele vende o petróleo para as refinarias com base no preço do mercado internacional, certo? Ou seja, se é com base no preço do mercado internacional, o setor de EIP sempre vai ter lucro. E quando o governo quer segurar o preço do combustível, quem se fode é o cara da refinaria. Então como que você vai abrir mercado? Você que é um empresário aí, você investiria em um lugar, você investiria em um mercado onde, se o governo quiser fazer medidas populistas e artificialmente tabelar o preço que você pode vender o seu combustível, ele pode fazer simplesmente assim e você vai se ferrar? Você não vai investir. Ou seja, você não tem atratividade desse setor justamente por causa disso. Desse fantasma aí que paira no ar do mercado de petróleo, de tabelamento de preço por parte de governos populistas, que se tem um bagulho que o Brasil é mestre em governos populistas. E aí, beleza, vamos dizer que a gente resolveu o primeiro problema, tá? A gente resolveu o primeiro problema, tem um monte de empresário querendo comprar a refinaria por aí, a gente vai conseguir abrir o mercado, tá? Vamos privatizar todas as refinarias e vamos abrir o mercado e vai ter competição e os preços vão baixar, o preço vai começar a ser justo. Não é bem assim, né? Por quê? Porque não adianta a gente tirar o monopólio nacional, que é o monopólio da Petrobras, e transformar num monopólio regional. Porque, vamos pensar no seguinte, né? No Brasil, 65% do mercado de distribuição dos derivados do petróleo está na mão de 3 empresas, tá? 3 empresas. Nos Estados Unidos, 70% do mercado está na mão de 14 empresas, tá? 14 empresas. Então, por exemplo, na Bahia, né? Na Bahia a gente privatizou uma refinaria há um tempo atrás e a gente não tem uma boa infraestrutura de transporte, a gente não tem uma boa infraestrutura de oleodutos, de gasodutos. E aí o que acontece? Refinarias que estão mais longe, elas não conseguem competir com a refinaria da Bahia, porque o preço da logística, né, o preço ali de conseguir transportar aquela gasolina da refinaria que está mais longe até a Bahia fica muito caro e, portanto, eles não conseguem vender o seu produto lá. E o que acontece, né? Essa refinaria que foi privatizada virou um monopólio privado. E hoje o que a gente tem? O que a Bahia tem, aliás? O preço a gasolina mais cara do Brasil. É isso que a Bahia tem, tá? Porque não se tem infraestrutura no Brasil
para que a gente possa gerar concorrência e gerar competição entre refinarias para que a gente possa ter um preço justo, tá? E vamos dar uma olhada assim, um panorama aí pela infraestrutura do Brasil, né? A gente tem, por exemplo, uma das malhas rodoviárias, uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, tá? São quase 2 milhões de quilômetros de extensão. Porém, só 12,4% é pavimentado, tá? 12,4% das nossas rodovias são pavimentadas. Aí a gente vai, por exemplo, para o sistema ferroviário, né? O Brasil tem 31 mil quilômetros de ferrovias, tá? O que já é pouco, porque a malha americana é de 294 mil quilômetros, ok? E desses 31 mil quilômetros que o Brasil tem, a gente também tem diversos gargalos operacionais, né? Obviamente, né? No Brasil, nada pode ser feito da forma certa, né? Além disso, sistema de oleodutos, por exemplo, enquanto a gente tem 8 mil quilômetros, os Estados Unidos têm 335 mil quilômetros de óleo e gasoduto. Oh my God! Então, essa é a infraestrutura que a gente tem. Aí, a gente está investindo o suficiente para melhorar essa infraestrutura? Não. Em 2000, a gente investia mais de 5% do PIB em infraestrutura. Sabe quando a gente investe hoje? 2,2%. 2,2%. Então, a gente não está nem evoluindo a nossa infraestrutura. Como é que a gente vai pensar em privatizar refinarias da Petrobras e a Petrobras em si, se a gente não tem a infraestrutura para que o mercado do petróleo, o mercado de petróleo no Brasil, ele seja competitivo, ele tenha concorrência e sim a gente possa ter um preço justo dentro do nosso país. Então, eu sou a favor de privatizar a Petrobras? Eu sou, mas da forma correta. Do jeito que a gente está hoje, não tem como. Porque a nossa infraestrutura ela é muito precária, isso acaba aumentando o custo do Brasil e impede que a gente tenha competitividade dentro desse mercado. E a gente vai passar o monopólio estatal para o monopólio privado. Então, não tem como privatizar a Petrobras dessa forma. Nem a Petrobras, nem as refinarias que hoje a Petrobras é dona. Certo? Então eu não virei o Ciro Gomes, eu não virei um esquerdista, eu não virei o Lula, sei lá. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras, mas da forma correta.